Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Amém? Hoje, um dia, de mistura de emoções, Porque ao mesmo tempo que eu me sinto muito feliz por ser pai, eu também me senti muito triste por ter perdido meu pai. Então eu creio que aqui tem pessoas que já perderam seus pais, aqui tem pessoas que já não veem mais os seus pais, mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós tivemos o privilégio de ter pais. Eu me sinto muito abençoado por ser um pai e um privilegiado por ter tido o pai que eu tive. E existem algumas coisas que estão na alçada da soberania de Deus. Tem certas coisas que muitas vezes fogem da nossa vontade, fogem do desejo que a gente tem no coração, mas ainda que as coisas que aconteçam conosco não seja exatamente aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, ainda assim Deus está no controle e o que Ele faz é sempre o melhor. Então hoje foi um dia assim de relembrar essas coisas, de trazer à memória esses sentimentos. Eu creio que aqui aqueles que perderam os pais, eu estava conversando agora na vinda para a igreja com o meu pai, com o meu avô, com o Voiá, e o Voiá já perdeu os seus pais há muitos anos, mas ele estava dizendo que até hoje o dia dos pais é um dia marcante, onde traz a memória. Na verdade mas a verdade é que o Senhor está no controle da tua vida, a verdade é que o Senhor está te abençoando. A tua história eu não sei, mas a minha, apesar de ter acontecido tudo que aconteceu, por causa disso eu cheguei muito mais próximo do Senhor, por causa disso eu descobri o meu chamado, por causa disso hoje nós estamos aqui. Então são coisas que cabem à soberania de Deus, para nós entendermos. Essa semana ainda eu recebi um testemunho de um homem, o nome dele é Mário Busnardo, ele está lá no meu Facebook. No dia 30 de julho, ele mandou uma mensagem para mim dizendo: Fernando, por favor, eu preciso de oração. Eu estou com um tumor no cérebro, os médicos já me desenganaram, eu vou fazer uma cirurgia, mas eu estou com muito medo. Enfim, aí ele testemunhou ali, e isso no dia 30 de julho. Aí no momento quando eu via o que ele escreveu, eu escrevi para ele assim: olha, se você crer em Deus, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, você pode ser curado, por isso seja curado em nome de Jesus. Escrevi. Terça-feira agora ele mandou a resposta: Fernando, eu estive no médico, fiz uma ressonância magnética, levei no médico, meu oncologista, nas fotos no Face dele está cheio ele fazia quimioterapia com os tratamentos e tudo mais. Ele disse: eu fiz a ressonância e o médico me disse que o tumor desapareceu. Eu fui curado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória é dele, a honra é para ele. O Senhor Jesus Cristo continua curando, o Senhor Jesus continua fazendo a obra. E aí ele, na resposta, ele disse assim: eu quero esse Jesus. Como é que eu faço para ter esse Jesus? Jesus me curou. E aí eu falei com ele, conversei com ele, disse: olha, eu quero te fazer uma visita, eu vou te ligar. Ele me deu o telefone, quando é que eu posso te ligar? E aí liguei para ele na quinta-feira, liguei, chamou, ninguém atendeu. Aí na sexta-feira eu consegui falar com ele de novo no Face. Falei: Mário, eu te liguei, tentei falar com você. Ele mora aqui em Itajaí, lá na Mão Inglesa, na rua da Mão Inglesa, lá na fazenda, aquela rua conhecida. Tentei falar com você, não consegui, Mário, tentei. Não, sabe o que é? É que eu saí para pregar Jesus. Eu tenho uma amiga minha que está com câncer, que também está fazendo tratamento. Eu fui dizer para ela que Jesus cura, que Jesus transforma. Já está pregando a palavra do Senhor, meu irmão. Deus é poderoso, Ele é Pai, Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Ele cura, Ele restaura. E por que eu estou te falando isso? Porque hoje foi um dia que eu fiquei pensando nisso. Qual é a diferença para Deus? Um câncer no cérebro, uma unha encravada, qualquer outro problema? Nenhum. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer, Ele é soberano para fazer. E hoje eu estava me perguntando isso porque o meu pai sofreu um AVC. E quando ele sofreu AVC na quarta-feira, a igreja se juntou para orar, para clamar.
Ficaram 3 dias buscando ao Senhor, mas Deus resolveu levar. Naquela época nós não entendemos, hoje nós estamos vendo todo o trabalho, tudo que o Senhor está fazendo através de um grão, como diz a palavra do Senhor, o trigo quando morre ele dá muitos frutos. Então creia, meu irmão, que ainda que as coisas fujam do teu controle ou não estejam acontecendo da maneira como você gostaria, se você estivesse no controle de todas as coisas, saiba que o que Deus tem para a tua vida é infinitamente mais, além daquilo que você pede, daquilo que você imagina, daquilo que você pensa, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Pai soberano sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 14, de Mateus capítulo 14, verso 13, Mateus 14, verso 13, todos acharam, amém? Vamos ler a palavra. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentassem na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Vamos orar. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, precisamos, Senhor Deus, aprender do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para aprender contigo, Pai. Nos ensina, Pai, no poder da Tua palavra, na revelação da Tua palavra, Senhor. Não queremos apenas contar uma história, Senhor, mas entender o que essa história tem a ver com a nossa vida, Pai, com aquilo que o Senhor quer para nós, porque todos nós, Senhor, cremos que estamos aqui nesta noite, porque receberemos do Senhor uma instrução, uma palavra, algo que nos dará a direção para os desafios da semana que está proposta aí à nossa frente, Pai, e tudo isso para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém? Gente, eu quero trazer uma palavra para você, tentar ser mais breve, até para a gente conseguir fazer tudo que a gente tem para fazer no culto. Mas a palavra que eu quero trazer para você é sobre a importância da multiplicação, a necessidade muitas vezes da multiplicação. Muitos de nós aqui estamos vivendo na nossa vida momentos que a realidade é que não basta acrescentar alguma coisa, não basta você conquistar alguma coisa. A realidade é que o que você precisa muitas vezes é uma multiplicação, de fato. Precisa dobrar pelo menos aquilo que você tem para você conquistar um sonho. Precisa dobrar, quem sabe, a tua capacidade, a sabedoria que você tem, o conhecimento que você tem para você conseguir realizar o sonho que está no teu coração. De repente você precisa multiplicar a sua renda para você conseguir realizar os sonhos que você tem. Passamos por momentos e algumas vezes que não basta acrescentar alguma coisa, é necessário uma multiplicação. Será que você está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Você já passou por isso? É necessário pelo menos o dobro de alguma coisa para você conquistar. Às vezes você quer ter de repente um filho a mais, de repente quer fazer com que a família cresça, mas a casa que você mora precisa aumentar de tamanho, dobrar a quantidade de quartos, a renda que você tem para você poder ter condições de sustentar a família que você tem precisa dobrar. São momentos que a gente vive na vida, onde o passo para ser dado é necessário que haja um milagre da multiplicação. E aqui o que nós estamos vendo nessa palavra é justamente isso, um milagre de multiplicação.
Jesus aqui vai realizar um milagre extraordinário. A Bíblia aqui está dizendo que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pelo menos, meu irmão, 15 mil pessoas. Porque a Bíblia aqui diz que eram 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então você para pensar, nós estamos aqui numa multidão de quantas pessoas? 200, 250 pessoas. Jesus multiplicou para 15 mil pelo menos, 5 pães e 2 peixinhos, que para nós não daria nem para saída, mal daria para um. Então esse milagre que acontece, ele acontece, só que nessa palavra existem algumas revelações que nos ensinam princípios para acontecer o milagre. Princípios para o Senhor multiplicar a nossa sementeira, como diz a palavra do Senhor. Princípios para o Senhor multiplicar as nossas capacitações, as nossas capacidades, nossa capacidade, a nossa condição, o nosso conhecimento. Existem alguns princípios, e aqui o Senhor nos mostra. O que me chama a atenção aqui no texto é que Jesus está tentando, quando ele encontra essa multidão, ele está tentando se retirar. A Bíblia diz que ao ouvir isto, ou seja, o que ele ouviu? Se você olhar os versículos anteriores, você vai ficar sabendo que ele ouviu a notícia de que João Batista havia sido decapitado. João Batista, aquele que era seu primo, aquele que ele amava, aquele que viera antes dele, que a palavra do Senhor já havia anunciado que ele viria antes, como a voz que clamava no deserto, aquele que anunciaria o Senhor Jesus. João Batista foi aquele que batizou o Senhor Jesus nas águas, deu início ao ministério, ou seja, antes de Jesus começar, quem estava ali era João Batista. Então era um homem de importância para Jesus, era um homem que ele amava, que ele considerava. E aí vieram lhe dar a notícia que João havia morrido, e havia morrido daquela maneira tão trágica como ele morreu, e você conhece a história. E a Bíblia diz que Jesus, o que ele faz é retirar-se para um local em particular. A Bíblia diz que ele sai em particular e retira-se. Meu irmão, o que eu aprendo aqui é a importância muitas vezes de nós nos retirarmos, a importância que existe em nós buscarmos muitas vezes o particular com Deus, o momento de solidão de pessoas, mas não de Deus. É muito importante para o Senhor falar conosco, meu irmão, nós nos separarmos, nós nos retirarmos, nós temos essa consciência, e não há ninguém aqui que possa justificar a falta de contato ou de comunhão com o Senhor, de se retirar com o Senhor, por causa dos afazeres da vida, por causa dos problemas que tem para resolver, por causa de tantos compromissos que você tem. Se você for olhar para a palavra do Senhor, e se você for olhar para a história, eu não conheço uma pessoa nessa terra que aqui pisou, que fosse mais comprometido, ou estivesse mais compromissado do que o Senhor Jesus. A Bíblia vai nos mostrar de que em 3 anos ele fez tudo o que ele fez. Jesus era um homem que nessa terra tinha muitas tribulações, tinha muitas dificuldades, tinha muitas coisas para resolver, tinha muita gente à sua volta. Você vai ver que ele saiu para se retirar, para buscar em particular, buscar um particular com o Senhor, porque existem momentos da nossa vida, meu irmão, que não existe consolo. Existem momentos da nossa vida que não existe uma palavra de alguém que possa trazer conforto para o teu coração. Eu estava aqui agora mencionando sobre o meu pai. Eu me lembro que quando o pai morreu, quanta gente veio me consolar, quanta gente veio me abraçar, veio de alguma forma trazer uma palavra. E eu respeito, eu agradeço, eu sei que as pessoas fizeram de bom coração, mas não houve uma palavra que foi dita que de fato pudesse tirar a dor que eu estava sentindo. Quem tirou aquela dor foi o Espírito Santo de Deus. Quem fez com que eu entendesse foi o Espírito Santo de Deus, como eu já preguei aqui no domingo passado, por exemplo, na experiência que eu tive com Deus, no domingo depois do sepultamento, quando eu consegui ficar sozinho, que até então eu não tinha conseguido. Não foi algo que eu entendi ali, mas hoje eu entendo. Então, meu irmão, Jesus Cristo aqui nos mostra
algo que nós precisamos fazer. Muitas vezes você precisa buscar um particular. Muitas vezes você não conhece e não reconhece a voz de Deus, ou fica perdido entre tantos problemas que a vida te oferece, porque você não busca um particular, não busca se isolar muitas vezes de pessoas. E isso é algo que às vezes eu até sou criticado por isso. E tudo na vida tem que ser equilibrado. A Bíblia nos ensina a tudo fazer com ordem e decência. Você não pode simplesmente se excluir, até porque a palavra do Senhor diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que você tem que andar isolado. Eu estou dizendo que você precisa ter momentos onde tudo que você ouve é a voz do Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou querendo falar para você. Jesus aqui, ele vai fazer isso. Ele tentou, mas ele não conseguiu. A Bíblia diz que quando ele sai do barco, a multidão já tinha ouvido falar dele, e ele vivia cercado com muita gente. Então, antes dele conseguir ficar sozinho, ele não dispensou aquela multidão, ele não mandou aquelas pessoas irem embora. Ele fez o milagre, ele realizou o milagre. A Bíblia mostra o milagre, mas se você ver nos versículos depois do milagre, no 21, no 22, você vai ver que Jesus Cristo, depois de ter alimentado a multidão, ele não deixou o propósito dele. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Ele precisava ouvir uma instrução do Senhor. Aquele momento era um momento de crise, onde tudo que ele precisava, e só quem podia lhe dar a direção correta, se chamava Deus Todo-Poderoso, era o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia vai dizer que ele manda os seus discípulos de barco na frente. Os seus discípulos dizem, mas como? E depois como é que o Senhor vai? E aí vem a passagem dele andar sobre as águas. Ele manda, e a Bíblia diz que ele sobe o monte para orar, e ali ele fica sozinho. Então, meu irmão, entenda isso. Muitas coisas nós precisamos para entender a voz do Espírito Santo de Deus, para nós entendermos o propósito do Senhor na nossa vida. Nós precisamos encontrar um tempo na correria do dia a dia, encontrar um tempo no meio das tribulações, um tempo todos os dias para nós nos separarmos, para ouvir a voz e a instrução de Deus. Não são pessoas que vão fazer isso por nós. Não são pessoas que vão conseguir nos instruir. É o Espírito Santo de Deus. Então é a primeira coisa que me chama a atenção aqui. E aí começa os princípios aqui da multiplicação, para nós vivermos uma vida de coisas multiplicadas, de bênçãos multiplicadas sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, quando ele viu aquela multidão, ele teve compaixão. A Bíblia diz, lá num outro texto, acho que é em Marcos, quando fala também na multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ele teve compaixão, porque ele olhava para aquele povo como ovelhas sem pastor. Um coração solidário, e um coração amoroso, um coração diante da dor que ele estava sentindo. Ele havia perdido alguém especial, ele havia perdido alguém que ele amava, ele estava naquele momento, talvez, de toda aquela multidão, ele era o que mais necessitava de apoio, ele era o que mais necessitava, quem sabe, de uma mão estendida, quem sabe naquele momento ele era a pessoa mais necessitada de um auxílio. Mas a Bíblia diz que ele vai e auxilia todo aquele povo, ele vai e ajuda todo aquele povo, ele vai e faz com que aquele povo seja alimentado, ele sente compaixão daquele povo. É uma virtude que nós temos, é uma virtude que Deus coloca em nós, a virtude de nos sentirmos na vida, no problema do próximo, na dor que o próximo está sentindo, como se fosse a nossa dor. Isso faz com que a mão do Senhor venha sobre a nossa vida. Isso faz com que a vontade de Deus seja estabelecida na nossa vida. E a Bíblia aqui mostra então que Jesus Cristo, ele vai e dá início a esta multiplicação, recebendo do seu lado, recebendo perto dele, um povo problemático, um povo doente, um povo sofredor. E isso não é estranho. Talvez no momento de maior crise da tua vida, do seu lado pararam pessoas que estivessem numa situação pior do que a sua. Isso já aconteceu com você? Já falei aqui outras vezes. Davi, lá na caverna de Adulão, em 1 Samuel 22, você vai ver que Davi estava enfrentando um problema terrível. Um menino que todo mundo dizia que ia ser rei, alguém que tinha uma unção dada sobre a sua vida, mas as pessoas renegando aquela unção, muita gente perseguindo Davi por causa daquela unção.
Davi sofrendo um problema por causa daquela unção, e a Bíblia diz que do seu lado, quando ele estava na caverna de Adulão, juntaram-se muitos endividados, descontentes, pessoas desanimadas. Só que o que a Bíblia nos mostra? Uma grandeza de caráter que Deus dá àqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus, compaixão. Davi naquele momento ele poderia olhar para aquele povo e dizer assim: não, vocês estão pior do que eu não tenho como ajudar ninguém. Olha o que eu estou precisando, eu estou fugindo do rei Saul quer me matar e ainda eu vou ficar agora cuidando, sendo babá de um monte de endividado problemático, vou ficar aqui cuidando, fazendo terapia com vocês dentro dessa caverna? Não, dá licença. Só que a Bíblia mostra que Davi não faz isso. Davi começa a passar aquilo que ele tinha para aquelas pessoas. Meu irmão, Deus não vai fazer nada por nós que nós não estejamos dispostos a fazer por alguém. Essa é uma grande realidade. O que você tem? Quais são as atribuições que você já tem? Quais são os benefícios que você já recebeu? Isto, meu irmão, é o que Deus precisa para você distribuir na vida de alguém, para que Deus venha sobre a tua vida com um grande que Ele tem preparado para você. Você vai ver que Davi, quando atende aquele povo, Davi começa a instruir. O que Davi era? Um guerreiro, um valente. Davi era um exímio soldado, e a Bíblia mostra que ele começa a treinar aqueles homens que ninguém acreditava. Era o que ele tinha. Ele havia recebido uma promessa de Deus que ele seria rei sobre Israel. Ele estava focado naquela promessa, mas aquela promessa não tinha aparentemente condições de acontecer. Ele estava isolado, exilado, até entre os inimigos ele teve que morar. Mas a Bíblia mostra que mesmo diante deste fato acontecendo, ele começa a retribuir, ele começa a disponibilizar os talentos que ele já tinha, ao dom que ele já tinha, aquilo que ele já sabia para aqueles homens. E a Bíblia vai mostrar lá em Crônicas, no final da história de Davi, lá no livro de Reis, no final da história de Davi, que aqueles homens endividados, problemáticos, aqueles homens que descontentes, a Bíblia diz, aqueles homens se transformaram nos valentes de Davi. Aqueles homens destruíram gigantes, aqueles homens fizeram aquilo que Davi também fez. Por quê, meu irmão? Porque Davi estava disposto a compartilhar o que Deus já havia lhe dado com quem não tinha, e aquilo fez com que Davi chegasse ao trono. Então essa é uma atribuição, é uma grandeza que Deus dá, é uma virtude que o Espírito Santo de Deus dá, meu irmão. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual era o teu problema, talvez seja gravíssimo o teu problema, mas existem pessoas que tudo que eles precisam é do conhecimento que já está com você, e se você tiver a compaixão de retribuir, de compartilhar esse conhecimento com essas pessoas, meu irmão e minha irmã, as tuas mãos precisam estar vazias para você receber o presente e a bênção do Senhor que está para a tua vida, em nome de Jesus. Essa é uma realidade para Deus multiplicar aquilo que nós queremos, meu irmão, aquilo que nós estamos buscando. Uma outra história que eu acho linda é a história de Jefté. Jefté está lá em Juízes, capítulo 11 de Juízes. Jefté era um homem que era filho de uma prostituta. Era filho de uma prostituta, a Bíblia diz. E aí eu te pergunto, meu irmão, qual é a chance de o filho de uma prostituta dar certo na vida? Qual é a chance? A chance, meu irmão, é nascer. Basta nascer. Por isso que a igreja é contra o aborto. Por isso que a palavra do Senhor é contra o aborto. Por isso que nós, enquanto cristãos, devemos lutar contra o aborto. Nós devemos nos posicionar contra o aborto, porque o aborto, meu irmão e minha irmã, é uma tentativa diabólica de acabar com futuros potenciais na nossa nação, meu irmão. Futuros potenciais no mundo. Jefté, meu irmão, talvez se tivesse já naquela época o aborto, talvez ele não teria nascido. Mas a Bíblia diz que Jefté, quando nasceu, quando chegou a época da herança, os seus pais morreram, ele foi expulso pelos seus irmãos. E a Bíblia diz que ele foi expulso e permaneceu com pessoas que ninguém acreditava. Pessoas que não tinham direção na vida, mas ele se uniu àquelas pessoas, a Bíblia diz. Ele começou a passar o conhecimento que ele tinha, até que Israel entrou em guerra. Quando Israel entrou em guerra, só tinha uma pessoa que poderia realizar
a obra, só tinha uma pessoa que poderia ir à frente da batalha, a pessoa se chamava Jefté. Os mesmos que expulsaram Jefté, os mesmos que perseguiram Jefté, os mesmos que impediram Jefté de fazer parte da herança do seu pai, e os mesmos vieram buscar Jefté para que a nação de Israel pudesse prevalecer. Por isso eu estou te dizendo, meu irmão e minha irmã, tenha essa virtude de compartilhar aquilo que o Senhor já te deu, porque esse compartilhamento vai fazer o Senhor trazer sobre a tua vida a vitória, a promessa, a provisão, a abertura de portas vai acontecer quando você distribuir, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Senhor já te deu em nome de Jesus. Jesus faz isso. Jesus estava precisando de muita coisa, meu irmão. Jesus estava precisando de um consolo, mas ele ali naquele momento ele se coloca à disposição para consolar aquele povo. E aí ele começa a pregar a palavra para aquele povo. Jesus é diferente dos discípulos. Jesus ali mostra a natureza divina, ali mostra o lado espiritual e ali mostra o lado carnal. Ali Jesus Cristo simboliza nós homens enquanto cheios do Espírito Santo de Deus, andando com Deus, e os discípulos simbolizam a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, porque os discípulos vão dizer assim: Jesus, despede esse povo. Ao cair da tarde, a Bíblia diz que os discípulos olham para ele: despede esse povo, porque esse povo precisa ir para outros lugares, buscar comida, comer, comprar a sua comida. Meu irmão, aquilo ali, meu irmão, mostra a nossa natureza quando nós estamos sem Deus. A nossa natureza é essa, a nossa natureza é dispensar, a nossa natureza é deixar para lá, a nossa natureza é não estender a mão, ou até mesmo quando nós estendemos a mão, de repente um mendigo no semáforo, quando nós estendemos a mão, damos uma moeda, a nossa natureza carnal, muitas vezes aquela moeda, meu irmão, não é para matar a fome, aquela moeda é para nos livrarmos daquela pessoa. Quantas vezes alguém chegou perto de você pedindo uma ajuda e você pega, para a pessoa ir embora logo? É a natureza carnal, é a natureza desses discípulos naquele momento. Aqueles discípulos vão fazer exatamente isso. A Bíblia mostra que eles pedem para Jesus dispensar eles. Aqui no versículo 15, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir a povoados comprar comidas. Meu irmão, a natureza de Deus é a compaixão, a natureza de Deus é a cura, mas a natureza humana é dispensar. E a Bíblia vai dizer ali que era o cair da tarde num deserto. É muito parecido com a vida que nós vivemos hoje, meu irmão. O cair da tarde no deserto, para quem já teve a oportunidade de ir ao deserto, você sabe que no deserto faz 50 graus de dia e faz menos 1, 2, 3, dependendo da época do ano, a estação do ano, à noite. É uma queda de temperatura muito acentuada. Ao cair da tarde você estava de camiseta, de bermuda, e quando o sol começa a sair, você já começa a colocar tudo que é roupa que pode colocar, porque o frio faz com que você faça isso. E aqui é uma exemplificação da vida que nós vivemos hoje, meu irmão. Hoje o mundo, esse tempo que nós estamos vivendo, é o tempo do cair da tarde no deserto da vida que nós atravessamos, meu irmão. Jesus Cristo falou que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de frieza espiritual. Nós estamos vivendo um tempo de frieza, de emoções, frieza com a própria vida. A vida não vale mais nada, nós queremos dispensar, isso aqui não serve, dispensa. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais nós vamos ver atrocidades acontecendo, como aconteceu por acaso essa semana agora com aquele menino que a polícia está dizendo que matou os seus pais. Alguns acreditam, alguns não, mas sendo aquele menino fazendo ou não, se ele fez ou se não fez, a verdade é que outros tantos estão fazendo e cometendo atrocidades terríveis, meu irmão e minha irmã, por causa da natureza humana. E a natureza humana no final dos tempos, a Bíblia diz que se esfriaria cada vez mais, a vida não valeria mais nada, nós não teríamos mais condição nenhuma de viver uma vida harmoniosa, a não ser que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Só é aquecido, meu irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus. Só vai viver uma vida digna, uma vida honrada daqui para frente, uma vida com os valores que a vida nos ensina, com os valores que a palavra do Senhor nos ensina. Aquelas pessoas que viverem de acordo com a vontade do Senhor, aquelas pessoas que viverem debaixo dos preceitos da palavra, aqueles pais que instruíram seus filhos no caminho que ele deve andar, porque daqui para frente, meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo um momento do cair da tarde. Será cada vez mais frio, será cada
vez mais perigoso, será cada vez mais indigna a vida que nós vamos levar. Portanto, por isso eu digo para você, você que é pai, você que é mãe, instrua o teu filho, ensina o teu filho a andar no caminho do Senhor, permaneça firme, porque nós pregamos muito mais com aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. O nosso exemplo aos nossos filhos, se nós quisermos viver, meu irmão e minha irmã, este tempo que é inevitável, não tem jeito, o cair da tarde chegou, mas nós, enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo, poderemos andar aquecidos como o povo do deserto andava, com coluna de fogo à noite, com alimento durante o dia. Nós poderemos andar assim, se a luz da palavra do Senhor for aquela que nos orienta em nome de Jesus. Amém? Então aqui, esse texto nos mostra isso, a natureza humana, Jesus Cristo aqui mostrando aquilo que deveria fazer, e os discípulos mostrando aquilo que nós somos sem o Espírito Santo de Deus. É isso que nós somos, meu irmão. Até o próprio Jesus Cristo, quando foi chamado de bom, ele disse: bom é o Pai, bom é Deus. Meu irmão, sem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós de bom não temos nada. Somos pó, somos falhos, somos pecadores, somos perversos, somos cheios de maldade. O pecado original está dentro de nós, porque a Bíblia nos mostra isso. Quando o homem comeu do fruto, meu irmão, ele conheceu o bem e conheceu o mal. Ele conhecia Deus, mas agora ele conhece o diabo. Ele conhecia a bondade, mas agora ele conhece a perversidade. Ou seja, Jesus Cristo veio para morrer por nós, para morrer naquela cruz, para nos dar de novo o direito à salvação, a nos ligarmos de novo com Deus. Mas se não for através de Jesus Cristo, meu irmão, a tua natureza é má e perversa. Não se engane, não se engane. Essas coisas que estão acontecendo, meu irmão e minha irmã, pode ver que é falta de Deus na vida, é falta do Espírito Santo de Deus, é falta de viver uma vida debaixo dos preceitos da palavra do Senhor. Então vamos ser firmes, vamos congregar, vamos ensinar os nossos familiares, vamos falar para aqueles que nós amamos, porque nós com certeza livraremos essas pessoas do mal, do cair, da tarde, da frieza espiritual que vem. Amém? Jesus ensina. E aí os discípulos dizem: não, deixa para lá. E aí Jesus diz assim: não é assim que acontece. Dê-lhe vocês algo para comer. Quando os discípulos dizem para Jesus, Jesus despede a multidão, Jesus vai lá e diz assim: não, eles não precisam ir. Dê-lhe vocês algo para comer. Meu irmão, Jesus aqui nos mostra que ele primeiro mostrou a sua compaixão. E aí ele teve uma atitude de curar. Jesus aqui está mostrando o poder que há, meu irmão, não simplesmente naquilo que nós vamos falar, mas naquilo que nós estamos fazendo. Meu irmão, pregar uma palavra aqui, até papagaio prega. Falar, até papagaio fala. Preparar um sermão, cuidar da oratória, apresentar o sermão que Deus deu, de todas as partes e as responsabilidades de um pastor, essa é a mais fácil. O difícil, meu irmão e minha irmã, é viver o que prega. O difícil é você falar para as pessoas agirem, fazerem e viver aquilo que você está falando. O difícil para um pai e para uma mãe não é dizer para o filho: não fuma, não bebe, não usa drogas, não faça aquilo. O difícil é você não fazer isso. E é o que você não fazendo isso que vai fazer com que os seus filhos não façam. O mundo nos ensina a dizer o seguinte: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Meu irmão, as pessoas vão trilhar o caminho que você está trilhando. Existem pessoas buscando e se orientando em você. Existem pessoas olhando para a vida que você está levando. Existem pessoas preocupadas com os passos que você está dando, porque os passos que nós estamos dando são os passos que vão orientar essas pessoas. São os passos que vão orientar a vida daqueles que vêm antes de nós. E aí quem sabe você diz assim: Fernando, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é verdade. A Bíblia nos mostra, meu irmão e minha irmã, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a Bíblia está falando sobre isso, a Bíblia está falando sobre a tua salvação, sobre a tua vida nessa terra, a tua vida eterna após essa terra, quando você morrer, ou quando o Senhor Jesus Cristo vir te buscar. Você, meu irmão e minha irmã, não tem que levar culpa, nem remorso por nada o que você fez no passado. Antes de você aceitar Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, você tinha uma vida. Depois que você aceita o Senhor Jesus Cristo, você passa a ser uma nova criatura, a palavra do Senhor nos ensina. Mas aqui, meu irmão, esse texto está nos mostrando que
sobre essa questão de nenhuma condenação há, sobre a questão de a nossa identidade. Quando nós nascemos, meu irmão, nós temos duas identidades, dois nascimentos. Eu nasci no dia para o mundo, fui apresentado ao mundo no dia 2 de 1981, 2 de fevereiro de 1981. Ali eu nasci para o mundo. Mas a minha vida com Deus, a minha conversão, o meu momento com Deus foi no dia 23 de abril de 2011. Meu irmão, até o dia 23 de abril de 2011, tudo que eu fiz, tudo que eu realizei, se alguém não gosta, vai perguntar para Deus. Vai buscar em Deus, vai questionar a Deus. Agora, a partir do dia 23 de abril de 2011, até os últimos dias da minha vida, quando eu tomei um propósito de realizar o meu chamado nessa terra e viver uma vida com Deus, todos esses passos que eu dou, eu tenho sim a obrigação de responder. Eu tenho sim a obrigação de valorizar. Nós todos temos, porque se nós estamos andando em Deus, com Deus e com Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos diz que aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. Jesus Cristo aqui está mostrando, meu irmão, dele vocês de comer. O que nós temos que dar de comer para essas pessoas, meu irmão e minha irmã? O pão vivo que desceu do céu, meu irmão. Jesus Cristo, que é pregado através dos nossos passos, é pregado através das nossas atitudes, é pregado através do nosso comportamento na sociedade, é pregado através do exemplo que nós damos a partir do momento que nós declaramos que nós somos dele, que ele é nosso, que nós vivemos para ele, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A partir deste momento nós temos sim responsabilidade diante de Deus e diante dos homens de testemunhar e dar o alimento necessário para o perdido, dar o alimento necessário para aquele que está desorientado, dar o pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus Cristo. Nós temos essa responsabilidade. Jesus está dizendo ali: ei, a responsabilidade é de vocês. Deem vocês o que comer, deem vocês o alimento para o povo. Vocês têm essa responsabilidade. Vocês nasceram de novo, vocês têm o pão vivo, vocês têm a palavra, vocês têm o discernimento, vocês têm a maturidade. Vão agora e dê-lhes de comer. Exerçam a fé, exerçam o chamado, exerçam o talento. Façam isso. Jesus ali está mostrando isso, essa importância, meu irmão e minha irmã, da igreja parar e deixar de ser simplesmente a igreja que se reúne no domingo, mas ser aquela igreja viva, meu irmão, que por onde você passa, você tem um pão para dar de alimento. Por onde você vai, onde você pisa, você tem uma palavra que pode mudar, que pode curar, que pode libertar, meu irmão. Seja qual for a ferramenta que Deus te deu, que você use essa ferramenta para ganhar almas, para alimentar o povo. Tem muita gente, meu irmão e minha irmã, sedenta, com fome, perdendo, meu irmão e minha irmã, as esperanças, passando fome nessa terra. Não uma fome física eu estou falando, mas uma fome espiritual, algo que precisa mudar na sua vida. E nós temos a palavra, e Jesus está nos dizendo: deles vocês de comer. Amém? É o que o Senhor está nos ensinando. Jesus aqui passa a responsabilidade para os seus discípulos. Ele mostra: olha, vocês deem vocês a eles o que comer. E aí os discípulos fazem o que nós fazemos. Os discípulos vão lá e dizem para Jesus: Jesus, mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso diante de uma multidão? Meu irmão, o que é a tua capacidade diante da multidão de problemas que você tem para resolver? O que é, quem sabe, a tua renda diante do sonho que você tem para realizar? O que é, meu irmão e minha irmã, quem sabe, a tua reserva financeira diante do sonho de abrir uma empresa? O que é, quem sabe, o teu conhecimento bíblico diante da vontade de pregar para a tua família? O que é, quem sabe, a tua sabedoria diante das dificuldades que vão surgir, meu irmão e minha irmã, na frente? O que era aqueles 5 pães e 2 peixinhos diante daquela multidão? Quem sabe para aquele menino que era o portador daqueles pães, quem sabe era o suficiente, pelo menos para passar um dia? E nem isso era tão suficiente, porque a Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixinhos. Se ele dividisse os peixinhos no meio, botasse dentro dos pães, um pão ele ia ter que comer seco. Ou seja, nem para ele aquilo ali servia
bem servido só na força humana dele. Mas a Bíblia mostra que na mão do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, o pouco que você tem é o suficiente para alimentar os teus sonhos, para alimentar a tua família, para alimentar os teus projetos, para alimentar aquilo que Deus colocou dentro do teu coração. Se você tiver com Deus, se o Senhor Jesus Cristo, se você entregar na mão do Senhor a limitação que você tem, meu irmão e minha irmã, ela é o suficiente para Deus realizar um milagre em nome de Jesus. Então creia, porque é aí que está o poder do milagre. O poder do milagre está, meu irmão e minha irmã, em nós colocarmos aquilo que nós temos, as nossas limitações, aquilo que ainda que aos nossos olhos seja pouco, meu irmão, esse pouco é o suficiente para Deus fazer um milagre. Então creia no pouco que Deus te deu, e com este pouco, meu irmão e minha irmã, você vai ver coisas grandiosas acontecerem. É com esse pouco que o Senhor vai multiplicar. O Senhor não vai multiplicar com grandes coisas. Tem muita gente que não está fazendo o que quer fazer ou que sonha em fazer, porque está esperando abrir uma porta, está esperando chegar uma oportunidade, está esperando alguma coisa acontecer, e Deus já colocou, meu irmão e minha irmã, dentro de você os valores que você precisa, na sua mão a condição que você precisa. Só que você precisa crer, meu irmão, que na tua mão não é nada, mas na mão do Senhor Jesus Cristo vai multiplicar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma unção de multiplicação sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Agora Deus, meu irmão e minha irmã, pega as pequenas coisas para transformar em grandes. Nós precisamos ter essa fé, meu irmão. Amém? Jesus pega e diz: tragam aqui para mim 5 pães e 2 peixes, na mão de vocês não é nada, mas tragam aqui para mim, porque na minha mão eu vou conseguir fazer a obra. Na minha mão vai ser o suficiente. Com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, o milagre acontece em nome de Jesus. Creia. É a cura que você precisa, é uma porta aberta que você precisa, é um relacionamento que você está buscando, é algo que você precisa restaurar. Meu irmão e minha irmã, na mão do Senhor Jesus Cristo, esse algo vai acontecer em nome de Jesus. Creia, creia. E aí os discípulos levam para Jesus. A Bíblia mostra que os discípulos levam aquilo ali para Jesus, e Jesus, a Bíblia vai dizer que ele parte. A Bíblia mostra que ele primeiro faz uma coisa, ele eleva, ele ergue para os céus e dá graças. Meu irmão, dê graças a Deus pelo pouco que você já tem. Dê graças a Deus pelo mínimo, quem sabe, que está na tua mão. Dê graças a Deus por isso que quem sabe quase ninguém mais valoriza. Leve para os céus, agradeça ao Senhor, porque isso vai se multiplicar na tua mão em nome de Jesus. Jesus pega e olha para os céus, e a Bíblia mostra que ele olha, ele consagra aquilo ali, aqueles pães, e ele parte os pães e dá aos discípulos. Aqui está algo extraordinário, meu irmão. A Bíblia vai mostrar que quem multiplica não foi Jesus Cristo. Quem multiplicou foram os discípulos. Jesus partiu e deu na mão de cada um deles. A fé daqueles discípulos, meu irmão, fez com que as coisas fossem acontecendo. Jesus, Deus, ali, aquele momento do partir do pão, Jesus Cristo estava simbolizando, estava exemplificando aquilo que aconteceria com ele. Ele, a Bíblia diz que é o pão vivo que desceu do céu, não é isso que a palavra do Senhor diz? Ali ele estava simbolizando, meu irmão e minha irmã, a dor, o sofrimento, o seu corpo partido naquela cruz do Calvário, tudo que ele passou naquela cruz do Calvário, tudo que Deus fez quando partiu ele na cruz do Calvário e entregou aos homens, meu irmão e minha irmã. Ali Jesus Cristo estava simbolizando. O Evangelho só chegou até aqui porque discípulos ao longo dos anos foram multiplicando a palavra, levando a palavra. As pessoas hoje estão sendo curadas, estão sendo transformadas, porque discípulos acreditaram no partir, naquele pão que partiu na cruz do Calvário, e estão multiplicando o Evangelho, e por isso as pessoas estão mudando de vida. Ali Jesus Cristo fez isso, ele estava mostrando isso, e a Bíblia diz que ele pega o pão, e ele parte o pão, e ele dá nas mãos dos discípulos. Só que antes ainda dele fazer isso, a Bíblia mostra que ele manda com que os seus discípulos preparassem aquele povo para receber. Ele manda com que aquele povo todo se assentassem na grama. Meu irmão, são 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Colocar 5.000 homens e mulheres sentados, até que é fácil. Agora coloca aí um monte de crianças sentadinhas esperando. Eles não sabiam que ia acontecer o que aconteceu. Teve gente ali que comeu e nem viu o milagre. Teve gente ali que nem sabe de onde viu o pão. Tem gente ali que nem sabe como é que as coisas aconteceram.
Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo primeiro manda eles se assentarem. Sabe o que Jesus está falando, meu irmão? Sobre o poder da organização, a importância da organização. Nós precisamos organizar. Não haverá milagre se não houver organização. Não haverá milagre em nossas vidas se nós não colocarmos aquelas coisas que precisam colocarmos no lugar, ser colocadas no lugar. Não há como Deus operar na nossa vida se nós não buscarmos a organização dos negócios, a organização na família, a organização naquilo que cabe a nós fazermos. Jesus Cristo ia fazer o milagre, mas antes de fazer o milagre ele diz: organiza, bota em ordem o que você precisa botar em ordem, porque eu quero multiplicar. Bota em ordem o que você precisa botar em ordem, porque eu quero vir com a bênção sobre a tua vida. Coloca hoje em ordem no altar aquilo que você sabe que está fora do local, porque quando você colocar em ordem, haverá multiplicação e milagre para a tua vida, em nome de Jesus. Coloca o povo em ordem, Jesus está dizendo. Coloca primeiro em ordem, e aquilo ali nos mostra três: a organização, nos mostra a paciência e nos mostra a esperança, porque ele teve que exercitar a paciência daquele povo e teve que exercitar, meu irmão e minha irmã, a esperança daquele povo. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso, meu irmão. A esperança não nos decepcionará. A esperança de você estar vindo na igreja, de você estar buscando por alguém, a paciência no meio dessa tribulação, você está colocando as coisas em ordem, você está sendo exigido na tua paciência, você está mantendo a tua esperança. Eu quero dizer para você nessa noite: permaneça esperançoso na palavra do Senhor sobre a tua vida, porque o milagre da multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Ali Jesus estava ensinando a eles essa importância da paciência, da organização e da esperança. A palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos 5, para nós nos gloriarmos na tribulação. Meu irmão, você já parou para pensar nesse texto? Se gloriar na tribulação, se alegrar na tribulação, ficar feliz no meio da tribulação. A Bíblia diz assim, Paulo diz: se alegre na tribulação, porque a tribulação produz a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado nos produz a esperança, e a esperança não vai nos decepcionar, porque Deus derramou do seu Espírito Santo sobre nós, aquele Espírito que Ele nos concedeu e que vai nos levar à vitória em nome de Jesus. Então seja paciente, mantenha-se organizando as tuas coisas, porque você vai vencer em nome de Jesus. Mantenha-se na esperança, daquela esperança que o Senhor fez e prometeu a você. Tem esperança na promessa, porque ela vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? E aí a Bíblia diz que eles fizeram isso, partiram o pão, eles multiplicaram, começaram a distribuir o pão. Meu irmão, hoje muitas igrejas, muitas pessoas têm pregado a facilidade do Evangelho, a facilidade da bênção, a facilidade de você viver uma vida de qualquer jeito, e Deus vai te abençoar, e vem aqui tomar a tua bênção, e vem aqui viver a tua bênção, e o Senhor vai te abençoar. Meu irmão, as bênçãos do Senhor são para aqueles que vivem uma vida orientada pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra isso. Jesus Cristo disse que o fardo era leve e que o jugo é suave. Ou seja, andar com Deus é muito mais fácil do que andar no mundo. Andar com o Senhor Jesus Cristo é muito mais suave do que andar no mundo. Servir ao Senhor é muito melhor, meu irmão e minha irmã, do que a vida no mundo. Só que Jesus nunca disse que não teria fardo e que não teria jugo. Ele disse que era leve e era suave, mas que existe. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos obedecer muitas coisas. Isso significa que nós temos que nos esforçar em muitas coisas. A Bíblia aqui nos mostra que esses discípulos, eles se esforçaram, meu irmão. Ou você acha que foi fácil alimentar 15 mil pessoas? Não deve ter sido fácil. Eles também estavam com fome, eles também estavam precisando de comida, eles também estavam precisando de algo. Mas a Bíblia diz que eles começaram a servir. E aquele momento de servir, de fazer e de realizar, meu irmão, trouxe a recompensa da multiplicação sobre a vida deles. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. A palavra do Senhor mostra que depois que eles serviram, depois que eles fizeram a obra, depois que eles ajudaram ao Senhor, depois que eles auxiliaram o ministério de Cristo, depois que eles pregaram, depois que eles fizeram tudo que eles fizeram, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Meu irmão, quantos apóstolos Cristo tinha? 12, não era 12? Sobrou um cesto cheio para cada um deles, meu irmão.
Tem recompensa para você quando você serve ao Senhor. Tem recompensa para você quando você se esforça em andar com o Senhor. Tem recompensa para você quando você se esforça em levar a palavra do Senhor. Tem recompensa do Senhor para a tua vida quando você se tornar um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, levando pão, levando peixe, levando alimento, levando a palavra do Senhor. Haverá uma recompensa de multiplicação, meu irmão e minha irmã, para a tua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Aquelas pessoas que foram alimentadas, quem sabe a cada uma delas levou um pedacinho de pão e um pedaço de peixe. Eles receberam 12 cestos cheios para fazer o que quisessem com aqueles peixes, meu irmão. Meu irmão, os peixes e os pães têm significado na Bíblia. A palavra do Senhor, eu já falei para você, o pão significa o Senhor Jesus Cristo. Os peixes na Bíblia significa o quê? Pessoas, significa almas, significa eu e você. Sabe o que Deus está dizendo ali, meu irmão, na palavra dele? Sabe o que Ele está nos ensinando? Que o fato de nós sermos discípulos obedientes à palavra do Senhor vai nos dar um relacionamento farto e abundante com Deus e com pessoas. Peixe simboliza pessoas. Deus quer que você tenha relacionamentos prósperos com pessoas. Deus quer que você tenha relacionamentos afetivos abençoados com pessoas. Deus quer, meu irmão e minha irmã, que você conheça muita gente boa, muita gente saudável, muita gente bacana, porque essas pessoas serão a conexão que você está buscando, preparando, buscando do Senhor para salvar a tua vida, para ganhar a tua vida, para ir mais adiante, para prosperar na tua vida, para crescer na vida. É através dessas conexões, meu irmão e minha irmã. Então a palavra nos ensina isso. A palavra de Deus está nos ensinando isso. Eu gostaria de chamar o louvor para frente. Aqui Jesus Cristo está nos mostrando exatamente isso. O pão simboliza Ele. Ele mesmo está simbolizando na cruz do Calvário. O peixe, meu irmão, simboliza pessoas, simboliza fartura de relacionamentos. Meu irmão, nós não seremos nada se nós não tivermos conexões. Nós não iremos a lugar algum se nós não tivermos relacionamentos. O relacionamento é importante, o relacionamento com Deus é importante, o relacionamento com homens é importante. Agora é necessário, meu irmão e minha irmã, que Deus seja aquele que multiplique, que Deus seja aquele que nos dê o relacionamento que a gente precisa, que Deus seja aquele que nos oriente nos relacionamentos que a gente precisa. Só que isso vai acontecer quando nós nos colocarmos à disposição para realizarmos a obra, à disposição para servirmos a casa do Senhor, à disposição para pregarmos o Evangelho. Tudo isso só aconteceu com eles, meu irmão, porque eles resolveram distribuir pães e peixes. Eles resolveram distribuir o pão vivo que é o Senhor Jesus Cristo, e o peixe que simbolizava eles, o relacionamento. Meu irmão, se coloca à disposição para se relacionar com pessoas que precisam de Jesus. Se coloca à disposição para se relacionar com vidas que você sabe que precisam de uma palavra. Meu irmão, ali onde Deus te colocou, você pode nem estar feliz com o local onde Deus te colocou, mas aquele local que Jesus te colocou é o local que você servirá como um peixe, levando o pão vivo que desceu do céu. Você dará o alimento, as pessoas vão comer, vão se satisfazer, vão ficar alegres com o alimento que receberam, e ali, meu irmão e minha irmã, vidas serão transformadas. Então agradeça a Deus pelo local que o Senhor te colocou. Honre ao Senhor pelo lugar onde você está. Busque do Senhor qual é a orientação para o lugar onde você está. Saia um pouco do meio do problema e busque do Senhor qual é a necessidade daquele local e por que você está ali. Você, meu irmão e minha irmã, é aquele que vai alimentar. Você é aquele que vai multiplicar. Jesus Cristo já partiu na cruz do Calvário. Ele já viveu o sofrimento na cruz do Calvário. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós estamos por aí, levando a palavra, sarando vidas, restaurando vidas. O poder de cura, o poder de libertação, o poder de sarar vidas está na tua mão, meu irmão. Está com você. Jesus Cristo disse que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras, fariam obras ainda maiores. Essa multiplicação é só um exemplo daquilo que você pode fazer em nome de Jesus. Tenha fé. Eu estava aqui dizendo para você, compartilhando, o homem que foi curado. Quem é que fez isso, meu irmão? É o Senhor Jesus Cristo, por uma mensagem no Facebook. Seja curado em nome de Jesus. Você crê? Eu creio. Então seja curado em nome de Jesus. E às vezes a gente pega o Facebook para falar mal de crente, pega o Facebook para falar mal de pastor, pega o Facebook para falar mal de outra igreja,
pega o Facebook para falar mal do cantor gospel que fez alguma coisa errada. Meu irmão, anuncia o Senhor Jesus Cristo, porque Ele salva, Ele liberta, Ele cura. Usa a ferramenta que Deus já te deu, porque você é um instrumento vivo de cura, de libertação, de vidas transformadas em nome de Jesus. Você tem um alimento, nós temos o alimento. Vamos entender esse princípio, vamos aplicar esse princípio, vamos viver esse princípio, porque o final dele, meu irmão, é um cesto cheio de pães e de peixes para você alimentar todos os seus sonhos, para você alimentar todos que você ama, para você contribuir, para você compartilhar com quem você quiser, porque aquilo que Deus te dá é teu, aquilo que Deus te dá o diabo não rouba, aquilo que o Senhor te dá abençoa, enriquece, não acrescenta dores, mas aquilo que Deus tem para te dar, Ele vai te dar, meu irmão e minha irmã, depois de nós servirmos. É o princípio do reino de Deus, este é o princípio. E por isso muita gente não vive, por isso muita gente não vai adiante, porque é necessário esforço, é necessário abrir mão muitas vezes de caprichos, de prazeres, de orgulho, de ego, de senso de justiça muitas vezes, porque, meu irmão, muitas coisas que fazem contra você, e você responde, você não está errado, você está certo, o senso de justiça, você está correto. Só que a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo sofria calado. A Bíblia nos mostra que quando Ele era atacado, perseguido, Ele não revidava. A Bíblia nos mostra que quando Ele sofria, a resposta era de amor. Então, meu irmão, muitas vezes é necessário até abrir mão do senso de justiça. Mas quando você faz isso, você deixa de contar com a justiça dos homens para contar com a justiça de Deus. Você se coloca, meu irmão e minha irmã, na mão do Senhor. E a Bíblia diz que é Ele quem retribui, é Ele quem faz a justiça, Ele é quem conhece todos os corações, Ele, meu irmão e minha irmã, é quem vai te orientar, Ele é quem vai te justificar, Ele é quem vai te abençoar, Ele é quem vai fazer a obra na tua vida, Ele é quem vai mostrar para as pessoas que você está com Ele, que Ele está em você, que a obra está sendo feita em você. É o Senhor, é o Senhor. Então tenhamos fé no Senhor, nos coloquemos à disposição do Senhor. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria de ler para você a recompensa. Mateus 25:31, Jesus fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, Ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e Ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Tem recompensa para quem serve a Deus. Aleluia. E aí ele continua dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o Rei, o Senhor Jesus Cristo, responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. É isso que Jesus Cristo está ensinando nesse texto. O poder, meu irmão, de alimentar, o poder, meu irmão, de estender a mão, o poder, meu irmão, que há em você auxiliar. Este poder que Deus te deu faz com que a multiplicação do Senhor venha sobre a tua vida. No último dia Ele dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai, recebam a herança que foi prometida a vocês antes da criação do mundo. Mas aqui nessa terra, meu irmão, também há muitas recompensas para aqueles que estendem a mão. Nós temos acompanhado isso, nós vimos isso acontecer. Vamos alimentar. Que essa semana, meu irmão, essa palavra ela não é em vão, essa palavra ela não volta vazia. Você vai observar que essa semana pessoas
necessitadas vão cercar você. Você vai observar que essa semana pessoas em dificuldades, pessoas desanimadas, pessoas com problemas sérios, elas vão te procurar, elas vão estar à tua volta. E que nós tenhamos essa semana, meu irmão, quando isso acontecer, não um sentimento de nos livrarmos, ajudar até para dispensar, não, mas um sentimento de cuidar, de trazer uma palavra, de trazer um alimento vivo, de trazer uma esperança para essas pessoas. Você vai ver, meu irmão, que quando isso acontecer e você fizer isso, a bênção da multiplicação de Deus virá sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Sabe por que é isso, meu irmão? Porque aquilo que Deus tem para a nossa vida é tão grande, as bênçãos do Senhor são tão abundantes, que não dá para ser derramado sobre só uma pessoa. É por isso que você vai ver na Bíblia Deus juntando um monte de problemático, Deus juntando um monte de pessoas em dificuldades, Deus juntando várias pessoas com problemas. Depois que Ele consegue fazer isso, Ele derrama a sua bênção sobre todos. É assim que Deus faz, é assim que Deus realiza a obra, é assim que a Bíblia nos mostra. E nós muitas vezes queremos nos livrar de problemas e problemáticos, queremos nos livrar de situações onde pessoas piores do que nós estão nos cercando. Meu irmão, Deus está querendo te juntar esse povo, como a Bíblia diz, como a galinha que junta embaixo das suas asas os pintinhos, meu irmão. Deus está juntando um monte de gente cheia de problemas para derramar a sua bênção sobre todos nós em nome de Jesus. Então tenhamos essa maturidade durante essa semana, porque eu tenho certeza que o alimento que você proporcionar, meu irmão, na vida do próximo, Deus vai multiplicar e vai sobrar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E que tem buscado do Senhor essa multiplicação, mas que nessa noite, meu irmão, a instrução, o apelo não é para que o Senhor multiplique a tua vida. Você já descobriu a fórmula. A fórmula está aí. O milagre acontece através da nossa disposição para o trabalho. Então a fórmula está dada. Eu quero orar, meu irmão, é por aqueles que querem buscar do Senhor um coração mais solidário, aqueles que querem buscar do Senhor a compaixão que Jesus tinha, que os discípulos não tinham, o entendimento de olhar para aquelas pessoas e verem nelas as dificuldades e sentirem aquela dor, porque é isso que vai proporcionar o milagre. É isso que vai fazer com que a gente de verdade sinta vontade de auxiliar, vontade de ajudar, sinta a disposição de fazer, não para barganhar com o Senhor, não, mas é porque você se importa. E Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não está preocupado com a nossa atitude em si, Ele olha para o coração. Então não adianta nada você nessa semana ajudar alguém se o teu coração não estiver disposto a mudar a vida daquela pessoa. Se esse sentimento estiver dentro de nós, meu irmão, é o sentimento que Deus tem por nós. E se nós fazemos pelo outro, o Senhor vai fazer por nós. Então eu quero orar com você que quer nessa noite, no Senhor Jesus Cristo, crescer, meu irmão, enquanto coração, enquanto ser humano, enquanto pessoa que sabe que precisa ser melhor com seus filhos, ser melhor com seus pais, ser melhor no local de trabalho, ser uma pessoa mais dada ao auxílio, a servir, ter um coração de servo, porque é isso que o Senhor espera de nós, um coração de servo. Jesus disse que os primeiros seriam aqueles que servissem, os primeiros seriam aqueles que se colocassem à disposição para servir. A nossa natureza humana, meu irmão, briga contra isso. A nossa natureza humana quer ser servida. Então é uma virtude do Espírito Santo, o coração de servo. Eu gostaria que você saísse do teu lugar, viesse à frente, em nome de Jesus. Deus poderoso,
Aqui está, Senhor Deus, um povo, Pai, buscando, Senhor Deus, de Ti aquilo que nós não conseguimos, Pai, fazer sozinhos. A Tua palavra nos instrui, Pai. A Tua palavra nos dá a direção. Nessa noite, Senhor Deus, nós recebemos, Pai, a fórmula para a multiplicação. A fórmula, Senhor Deus, para que as Tuas bênçãos sejam multiplicadas em nossas vidas. A fórmula, Senhor Deus, é auxiliar. A fórmula, Senhor Deus, é servir. A fórmula, Senhor Deus, é nos dispormos, Pai, a ajudarmos com aquilo que o Senhor já nos deu, ainda que seja pouco, Senhor. Mas na Tua mão, Senhor Deus, pode ser o suficiente, Senhor, para realizar um milagre. Senhor, tudo isso cabe a nós, Pai. Tudo isso basta e parte de uma atitude nossa. Mas existem coisas, Senhor, que só o Teu Espírito Santo de Deus pode fazer. Quer nos dar um coração, Senhor Deus, amável. Quer nos dar, Senhor Deus, um coração cheio de compaixão. Quer nos dar, Senhor Deus, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Isso tudo, Senhor Deus, só é possível, Pai, se o Teu Espírito Santo estiver em nós. E aqui, Senhor Deus, estão pessoas, Pai, que estão buscando, Senhor Deus, um coração melhor. Senhor Deus, estão abrindo mão do orgulho. Estão abrindo mão, Senhor Deus, do ego. Estão abrindo mão, Senhor Deus, de tantas coisas, Pai, da natureza humana que nos impede de chegar mais próximo de Ti, para dizer, Senhor Deus, que estão buscando, Senhor, e que esperam do Senhor um coração, Pai, mais voltado para a solidariedade. Um coração, Senhor Deus, mais voltado, Senhor Deus, para alimentar a dor do próximo. Um coração, querido Espírito Santo, que entende que quando alguém problemático está à nossa volta, Senhor Deus, isso não é um problema, mas é uma oportunidade que o Senhor nos dá de crescermos, de recebermos do Senhor, de plantarmos, Senhor, porque a Tua palavra diz que nada nesta terra, nada nasce sem que antes haja o plantio. Nada dá fruto sem que antes haja uma semeadura. Por isso, querido Deus, nos dá esse entendimento, Pai, para perceber, Senhor Deus, que essas situações, quando acontecem, são terras que o Senhor está colocando ao nosso lado, para nós semearmos, para que essas terras deem frutos, Senhor Deus, e esses frutos sejam a recompensa que o Senhor tem para nós. Querido Espírito Santo, nos ensina, Pai, nos ensina, Senhor Deus, a nós nos afastarmos desse sentimento, Pai, de muitas vezes ajudar, Deus, não porque a mudança precisa acontecer, mas porque queremos nos libertar ou nos livrar do problema, Senhor. Senhor Deus, nos ensina, nos dá o Teu caráter, Senhor Jesus Cristo, o caráter que o Senhor ensinou para aqueles discípulos, quando eles viram o milagre da multiplicação, Senhor, quando eles resolveram obedecer a Tua voz, Senhor, quando eles resolveram obedecer, Senhor Deus, a Tua instrução, eles puderam presenciar o milagre. Querido Espírito Santo, aqui estão homens e mulheres que hoje ouviram a Tua instrução, hoje ouviram a Tua palavra, hoje ouviram a orientação do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Pai, sobre eles eu declaro, eu profetizo nessa noite uma unção de multiplicação, Senhor Deus, uma unção de provisão, Senhor, uma unção, Senhor Deus, de crescimento, Pai, que eles vejam, Senhor Deus, que eles observem, Senhor, a multiplicação na sua vida, Pai. A Tua palavra não volta vazia, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é digna, Senhor Deus, de honra, é digna de crédito, porque tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, e a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de multiplicação. Multiplica, Senhor Deus, a sementeira, multiplica, Senhor Deus, a sabedoria, multiplica, Senhor Deus, o amor, multiplica a fé, multiplica a esperança, Senhor.
Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, que esta semana, Senhor Deus, seja uma semana de multiplicação sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que as bênçãos que o Senhor tem preparado, Senhor, caiam sobre nós, transborde sobre aqueles, Senhor, que estão à nossa volta, Pai. Alcance, Senhor, todos aqueles, Pai, que o Senhor tem colocado em nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.